Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 6. Versículos 48 em diante, irmãos. Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 48 em diante. A Bíblia diz para nós: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Sentado como você está, feche os seus olhos mais um instante. Bendito Deus, poderoso e soberano, glorioso, majestoso, só Tu és Deus, Senhor. Tu és o Deus de amor, que um dia decidiu enviar o Seu Filho para mostrar e provar a nós este amor. E nós mais uma vez estamos aqui hoje, Pai, para celebrarmos, trazermos à memória, Senhor, aquilo que Jesus fez por nós há um pouco mais de 2000 anos atrás, para expressar o Teu amor, Pai. Muito obrigado por este amor. Por mais que às vezes a gente não entenda, não consiga explicar, que possamos
desfrutar dele, Senhor. Que possamos viver ele na tua presença a cada dia. E diante da palavra que lemos nesta hora, Pai, nós vemos a necessidade, Senhor, de pedir a tua bênção sobre nós. Tamanha importância da tua palavra na nossa vida, na nossa alma e no nosso coração, Senhor. Não somos nada sem a tua palavra, Senhor. Porque é ela que gerou vida em nós, Senhor. É ela que nos liberta, Pai. É ela que nos transforma. É ela que revela o Senhor para nós. Ela é a verdadeira imagem do Senhor, a qual nós temos que buscá-la para podermos contemplá-lo e conhecê-lo, Pai. Por isso nós pedimos a tua presença no nosso meio. Fale no nosso coração, Senhor. Sabemos que o Senhor já pode ter falado conosco através dos louvores e que algumas pessoas que vieram aqui já falaram, Pai, a respeito de Ti. Mas fala conosco nesta hora, Senhor. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Precisamos conhecer a Ti, Pai. Mais que tudo. Quantas vezes viemos para a Tua casa, Senhor, tão relaxados, ó Deus. Saímos da nossa casa, Senhor, sem nos preocuparmos com quem vamos nos encontrar. Como se estivesse indo para qualquer lugar, Senhor, encontrarmos com qualquer pessoa. Se já não bastasse, Senhor, a nossa vida de pecado, que muitas vezes, ó Pai, não consegue oferecer a Ti o verdadeiro louvor, a verdadeira gratidão e a verdadeira adoração. Que possamos ser reverentes diante do Senhor na Tua casa, Pai, pois Tu és digno, Senhor. E que essa reverência parta do nosso coração, Senhor, em querermos ouvir a Tua voz, em querermos aprender mais de Ti, em querermos conhecer mais a Ti. Fique à vontade no nosso meio, Senhor. Fique à vontade no nosso coração, Pai. Fique à vontade no meio da Tua igreja. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não vamos dizer que hoje é um dia especial, irmãos, porque todos os dias nós temos que celebrar a morte de Jesus Cristo. Todos os dias nós temos que nos alegrar por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E como pessoas que muitas vezes querem pagar o preço de estar aqui, de viver lá fora como um seguidor dele, nós precisamos aprender a valorizar o sentido de ser filho dele, o sentido de ser discípulo dele. O evangelista João, ele não relatou claramente, detalhadamente, como os outros evangelistas, a ceia do Senhor, mas ele trouxe detalhes de Jesus Cristo, detalhes da palavra de Jesus Cristo a respeito de si, a respeito dele como um cordeiro, que os outros não trouxeram. E trouxe para nós algumas abordagens dos seus seguidores, que outros também não trouxeram. Modos, maneiras, costumes, atitudes, que muitos discípulos tiveram diante do Mestre, que muitas vezes nós, sem percebermos, sem entendermos, também vivemos, também aceitamos, e muitas vezes não correspondemos ao chamado do nosso Mestre, como muitos nos seus dias não corresponderam. Jesus Cristo começou dizendo para nós aqui,
eu sou o pão da vida. E ele disse para aquelas pessoas que estavam ali: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, muito mais importante do que o pão que foi derramado e foi despejado por vocês lá no deserto. Meu valor como um pão da vida é muito maior do que aquele, porque quem comeu aquele pão morreu, mas quem comer esse pão jamais morrerá. Jamais morrerá, mas terá a vida eterna. E aprofundando um pouco mais, ele diz: este pão que sou eu é a minha carne que eu dou por vós. Por isso, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não pode ter a vida eterna, não pode ser salvo, não pode. E ele explanou isso com detalhes, irmão, nós lemos aqui. E algumas das pessoas que estavam ali, alguns dos discípulos que estavam ali, alguns dos seus seguidores que estavam ali disseram: duro, é muito duro esse discurso, Jesus. Não dá para continuar te seguindo, Senhor Jesus. Onde já se viu comer sangue, comer carne e comer sangue? A lei abomina quem come sangue, quem come carne sufocada, quem come carne com sangue. Talvez a resposta deles para Jesus ao dizer duro esse discurso foi por um desses motivos, porque a lei condenava comer sangue. Mas eles sabiam também que Jesus não falava, irmãos, no sentido literal. Ele não estava falando de canibalismo, que eles teriam que comer o corpo dele literalmente. Mas eles sabiam que Jesus estava falando de um sentido figurado. E mesmo assim, eles não deram crédito àquilo que Jesus Cristo falou. Eles disseram: é duro esse discurso, é duro. Jesus, prosseguindo, ele fala com as pessoas que continuaram com ele: e vocês? Vão continuar me seguindo? Ou vão fazer igual eles? Porque nós vimos no versículo de número 66, que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Muitos abandonaram Jesus, pelos discursos que ele falava, pela palavra que ele falava. Muitos abandonaram ele, porque viam que a sua palavra não tinha um peso espiritual. Era uma palavra de um herege, eram palavras de um homem que blasfemava. E muitas das coisas que ele falava, ele estava indo contra a lei de Moisés. E isso também para eles era algo repugnante. Muitas palavras que Jesus pronunciou foram palavras odiosas, irmãos. Palavras que caíam na mente, caíam nos ouvidos, na mente daquelas pessoas. E elas odiavam, detestavam, abominavam. Por isso ele foi perseguido muitas vezes. Mas houve um grupo de pessoas que ainda assim entenderam e seguiram a Cristo. E seguiram a Cristo. Como seguidor de Cristo, eu e você que estamos aqui hoje, Jesus te atraiu. Por que Jesus te atraiu até Ele? Qual é o motivo de você ter vindo para Jesus e permanecer com Jesus? Qual é o motivo? Jesus, ele não só falava, ele não só pregava e ensinava, mas ele fazia sinais, maravilhas, curas, milagres, prodígios e muito mais. Por que eu e você seguimos a Cristo? Por quê? Jesus Cristo me atraiu, te atraiu, irmãos. Por quê? Por quê? Nós valorizamos a vida com Deus, a vida com Cristo, por causa de quê? Aquilo que Jesus tem falado comigo e com você, nós temos dado valor para isso? Nós temos valorizado aquilo que Jesus tem falado comigo e com você? Se nós não valorizarmos, irmãos, aquilo que Jesus fala, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Deus fala conosco, se nós não valorizarmos a própria palavra de Cristo, nós ainda não entendemos, não conseguimos entender
o que é seguir a Cristo. Porque tudo que ele fazia, todos os seus sinais, não era simplesmente para manifestar poder e glória, para dizer que ele era Deus, mas tudo tinha um cunho espiritual, que cada um que recebia, que presenciava, que via, precisava entender. O nosso interior precisa entender, precisa compreender, discernir interiormente aquilo que Jesus Cristo faz, além daquilo que ele fala. Tudo que ele faz por mim, tudo que ele faz por você, tem algo espiritual que eu preciso aprender, que eu preciso conhecer, que eu preciso entender. Tem uma base espiritual que eu preciso trazer para a minha vida. Eu preciso. As palavras dele, tudo o que ele faz, é para que nós sejamos edificados. Mas se nós não entendermos, se nós não conseguimos compreender, quando ele falar, quando ele cobrar, quando ele chamar nossa atenção, quando ele tentar nos corrigir, nós não vamos conseguir olhar para ele e entender e compreender espiritualmente aquilo que a Bíblia diz. Quando Jesus Cristo fala, irmãos, sobre comer do seu corpo, comer da sua carne, ele estava usando uma linguagem grega, clássica daqueles dias. Isso não é em todos os textos quando ele fala de carne, irmãos, apenas em alguns. Aqui no versículo 54 e diante ele fala, e ele está falando de comer igual o boi come, igual a girafa come, comer com a boca aberta, comer regurgitando. Não é comer comum, é aquela pessoa que comeu, mas ela rumina aquilo que comeu. Os gados, eles ruminam aquilo que eles comem. E o comer, que Jesus fala aqui, é ruminar aquilo que ele te dá. Comer de Cristo é se apropriar de Cristo, é se apossar de Cristo. Comer de Cristo é ter fé nele, é vir até ele, tomar posse dele em si, e não somente daquilo que ele dá, e não somente daquilo que ele faz, mas dele em si. Ele disse por muitas vezes, irmãos, por muitas vezes, a importância que nós temos que dar na sua palavra, a importância que nós temos que dar na pessoa dele. Quando ele percebia que as pessoas o seguiam simplesmente porque viam que ele fez um milagre, porque ele multiplicou pães, porque via que ele era poderoso, ele percebia. E Jesus Cristo, ele nada mais é do que o próprio Verbo, o Verbo vivo de Deus, o Verbo que se encarnou. Ele é a palavra de Deus, ele é a verdade. E como que nós podemos nos apropriar de Cristo, irmãos? Como que nós podemos comer? Será que nós hoje, como discípulos, nós temos comido de Jesus Cristo? Não estamos falando de comer a ceia, comer de Cristo, se apropriar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós perdemos certos princípios, irmãos, que nos levam a comer de Cristo, tão importantes na nossa vida, e muitas vezes vivemos como raquíticos na fé. Vivemos, não nos amadurecemos, não crescemos na fé, porque não comemos de Cristo. Não comemos. Comer de Cristo é se apropriar da sua palavra, porque Ele é a palavra. Eu posso comer de Cristo, uma das melhores formas de comer de Cristo é devorar a sua palavra, é conhecer a sua palavra, porque Ele é a palavra. E Ele disse por muitas vezes, aquele que permanecer em mim e nas minhas palavras, esse é meu discípulo. Quem me ama, Ele disse,
guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E nós, quanto tempo nós perdemos na nossa vida, irmãos? Hoje. E nós colocamos obstáculos um monte de vezes para dizer que nós não temos tempo para ler a palavra. Nós dizemos que não temos tempo para ler a palavra, irmãos. Aí dá a impressão que quando a gente vem aqui pregar, quando outro pastor vem aqui pregar, aí outro pastor vem aqui pregar, dá a impressão que nós estamos repetindo tudo de novo. Dá a impressão que as palavras são as mesmas. É porque nós vivemos um ciclo vicioso nos últimos dias, e Deus coloca a mesma coisa para nós ouvirmos, irmãos. E nós investimos nosso tempo naquilo que achamos que alimenta, mas a comida que nós temos que comer, nós não comemos. Nós não comemos. Apocalipse diz que ele está vestido com vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele se chama, o Verbo de Deus. Jeremias entendeu, irmãos, a propriedade da palavra de Deus, o que a palavra de Deus proporciona para nós. E ele disse: achando-se as tuas palavras, Senhor, eu comi elas, porque ela foi para mim o gozo e alegria no meu coração, Senhor. O apóstolo João disse: porque o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, podemos guardá-los sim, podemos obedecê-los sim. A Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Tem jovem vencendo o maligno aí? Só vence o maligno que tem a palavra de Deus em sua vida. Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Como purificará o jovem os seus caminhos, diz a palavra no Salmo 119. Observando a tua palavra. Comer de Cristo, irmãos. Comer a palavra. Comer de Cristo. Parar para orar. Parar para conversar com Deus. O que eu vou falar aqui não é para me aparecer. Miserável homem que sou eu. Miserável homem que sou eu. Eu falo com lágrimas. Porque muitas vezes a gente paga um preço e muitas vezes a gente não entende. Esse ano, irmãos, eu já li esse livro 2 vezes. Eu não falo para me gloriar, mas para te incentivar. Mas eu cortei da minha vida jogo de futebol. Eu não assisto jogo de ninguém. Meu celular quebrou, eu não quero saber de celular. Estou usando da minha mulher. Porque eu quero conhecer esse livro, irmãos. Porque eu quero conhecer o Senhor, o autor desse livro, irmãos. É muito mais prazeroso você passar meia hora, 1 hora diante desse livro do que diante do seu do Facebook que você tanto adora muitas vezes. É muito mais prazeroso, irmãos. A minha mulher já reclamou, pastor. Porque você não larga da Bíblia. Às vezes que eu vou falar com você, você está diante da Bíblia. Eu sei que tudo tem que ter o seu equilíbrio. Tudo. Mas a minha mulher
Está sendo desprezada porque eu estou lendo a Bíblia? Não está. Ela sabe disso. E aonde está, irmãos, a nossa fome? Aonde está a nossa fome por Jesus Cristo? Aonde está? Aonde está a minha e a tua fome por esse mestre que voluntariamente entregou a vida dele, voluntariamente, para morrer por mim e por você? Há um sistema diabólico atormentando todo mundo nos últimos dias. Atormentando todo mundo. Já tem atormentado crianças, pré-adolescentes. E se nós não vigiarmos, irmãos, Jesus Cristo vai chegar e vai nos encontrar vivendo abraçados com esse sistema, abraçados, porque o temor pela palavra de Deus, o temor pela pessoa de Deus tem se acabado. Nós dizemos que temos fé, mas não obedecemos. Não existe fé sem obediência, irmãos. Fé sem obediência não é fé. Obediência sem fé não é fé. E não existe uma obediência verdadeira, uma fé verdadeira, se não existir um amor verdadeiro. Uma coisa se encaixa com a outra, meus irmãos. Eu tenho fé, então eu obedeço a palavra de Deus. Se eu obedeço a palavra de Deus, se eu guardo a palavra de Deus, eu estou demonstrando para Deus que eu amo o meu Deus. Eu amo. É tempo da igreja se levantar para ter fome. Fome de Deus. Fome da palavra de Deus. É triste, irmãos. É triste e lamentável termos que avisar, às vezes temos que cobrar, temos que falar, temos que convidar a igreja para vir numa escola bíblica, para vir numa quarta-feira, aprender a palavra do mestre. Maria soube aproveitar. Maria entendeu o que era se assentar junto do mestre. Ah, mas era o mestre. O mestre não está aqui presente, mas ele está através da palavra. E eu preciso buscar e conhecer o meu mestre através da palavra. A minha comunhão, a minha união com ele precisa estar mais estreita através da palavra. Eu preciso estreitar a minha união com ele através da palavra. E quando se come, quando se alimenta dele, automaticamente você está se unindo a ele. Ele pode fazer, ele vai fazer morada em você, como ele disse. Se você guardar a palavra dele, ele vai habitar em você. Ele vai morar em você. E nós não vamos ser discípulos, seguidores de Cristo temporários. Não vamos seguir a Cristo temporariamente. Aí quando vem alguma dificuldade, nós desistimos, como muitos desistem. Porque todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e obedece, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E podem correr os rios, pode vir a tempestade que vier, pode vir os ventos, e nada vai abalar essa casa, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. Porque é um homem que ouve a palavra e obedece a palavra. Esses são os seguidores que não seguem a Cristo temporariamente, irmãos. Segue a Cristo porque crê, porque se alimenta, porque tem comunhão com ele. Coloque-se de pé diante do Senhor.
Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria que o meu mestre estivesse aqui agora, pessoalmente, para servir a ceia para mim. Eu gostaria. Feche os seus olhos na presença dele. Feche os seus olhos diante dele. Pedro disse que não dava para ficar longe dele, porque só ele tinha palavras de vida eterna. As palavras que ele disse que nos dá a vida eterna, irmãos. O que tem te prendido, o que tem te tirado da presença dele, o que tem afastado o seu coração dele, o que tem tirado a sua fome por ele, o que? O que na sua vida precisa ser tirado? Você já entregou totalmente o seu coração a ele? Já entregou totalmente a sua vida a ele? Entregue o seu coração a ele nesta noite. Reflita, medite naquilo que você tem vivido. E deixe o seu mestre ocupar o seu lugar no seu coração nesta noite. E que você saia deste templo com fome dele. E rejeitando cada coisa que esse mundo, que esse sistema tem lançado sobre você. Rejeite. Rejeite. E abrace o autor da vida. Abrace. Abrace a palavra da vida. Abrace. Abrace. E deixa ela moldar o seu coração. E deixa ela transformar você. Ela é a verdade que liberta e que transforma. Ó Pai, obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. O Senhor sabe que somos pecadores, ó Deus, e que queremos a cada dia, Senhor, melhorar a nossa conduta diante do Senhor. Queremos a cada dia amá-lo mais, honrá-lo mais. Queremos a cada dia expressar o louvor, adoração, honra e glória, não apenas dos nossos lábios, Pai, mas principalmente com uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Jesus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que Ele padeceu, diz a Tua palavra. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele passou toda aquela humilhação por obedecer aquilo que estava escrito na Tua palavra, Pai. Ele foi fiel. Ele é o nosso exemplo de fidelidade. Porque Ele dizia: o meu mandamento, a minha palavra, a minha doutrina não é minha, mas é Tua. É do Senhor, Pai. E Ele foi obediente até a morte, Senhor, como um servo, como um homem, como alguém que veio para cumprir a Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos desperte, Senhor. Nos desperte. Desperte, Senhor, a Tua igreja. Desde os mais pequenos aqui, Senhor. Os jovens, ó Pai, dessa geração. Ó Deus, que haja Jeremias neste lugar. Que haja, Senhor, homens apaixonados pela Tua palavra neste lugar. Homens que venham pagar um preço, Pai, para devorar a Tua palavra neste tempo, Senhor. Jovens que queiram pagar o preço para servir ao Senhor e obedecer a Tua palavra, Pai. E não se apegar a este mundo, e não se adequar às coisas deste mundo, mas se adequar à Tua palavra, e deixar a sua palavra se adequar à sua vida, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta noite, ó Pai, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém e amém.